O meu nome completo é Luís Diogo de Paiva Mourão Alves Mateus, nasci em 1969 em Luanda. Olha, nós somos 4 irmãos e os tempos que eu tenho assim, memórias mais engraçadas, são os verões que passávamos numa propriedade que tínhamos na zona de Lisboa, onde essencialmente andávamos a cavalo e aproveitávamos bem esses momentos. Fazíamos algumas coisas que não devíamos, não é? E lembro perfeitamente de fazer corridas com os meus irmãos para a pista de aviação do campo de Alverca e de sermos corridos com jipes da Força Aérea atrás dos cavalos e nós depois fugíamos porque conseguíamos saltar vedações e agora creio que já não é perigoso dizer isto, que já deve ter prescrito o crime de invasão em propriedade militar. E, portanto, isso eram tempos muito engraçados porque, no fundo, tínhamos toda a atividade que se ligava com o tratamento dos animais, a sua preparação e depois que era beneficiar disso tudo no ambiente de quinta, muito bem disposto e muito livre. Vim de Luanda tinha 1 ano, mais ou menos, e, portanto, muito antes de 25 de Abril, porque eu nasci em 79. E, portanto, nós sendo 4 irmãos, um mais velho nasceu cá, eu nasci lá, o terceiro e o quarto já cá nasceram. E, portanto, o quarto nasce em 72, portanto, muito antes do 25 de Abril. E, portanto, fiz toda a minha escolaridade em Lisboa, para primário na Algésia da Afunda, a primeira e segunda classe, depois na Escola do Restelo e depois na Escola de Linda a Velha até o 11º ano. E depois é que vim para Pombal. Olha, eu comecei, a minha primeira atividade remunerada foi precisamente na promoção do sucesso educativo, ligado aqui ao município, num programa que se chamava PIPS, Programa de Inserção, Programa de Promoção do Sucesso Educativo, talvez em 1987 ou 1988, em atividades feitas nas escolas do primeiro ciclo. É um projeto pioneiro em Portugal na altura e que durou meia dúzia de meses. Depois, repare, fiz várias coisas. Tive uma empresa de publicidade, fui carteiro aqui em Pombal em 91, calculo, ou 92, antes de ir para a faculdade, precisamente, e tinha uma empresa com um amigo de publicidade que explorava os MUPIs da cidade de Pombal. E depois, aliás, que me ajudou bastante no tempo da faculdade. Depois tive um trabalho também muito interessante com a Fundação Friedrich Naumann, no Instituto de Progresso Social e Democracia, o IPSD, que fazia parte da área de juventude como formador que acabava por percorrer todo o país, dinamizando um conjunto de atividades de formação política e associativa, que aos fins de semana me levava um pouco por todo o país e, portanto, fiz isso durante alguns anos. Depois sou eleito vereador, não logo, imediatamente, porque o PST, em 1994, quando regressa à Câmara, eu tinha 24 anos, eu era o 5º da lista do PST, portanto não me entrei logo, era o 4º, entramos até 4, a Câmara na altura só tinha 7 vereadores, e sou chamado um mês e picos depois para substituir uma vaga, porque um dos vereadores foi nomeado Presidente do Conselho de Administração aqui do Hospital, não quis acumular as funções e, portanto, eu sou chamado nessa altura. E aí começa, de facto, aqui um trabalho intenso com o engenheiro Narciso Mota, na altura Presidente da Câmara de Pombal, entre 94 e 98. Depois saio, em 2002, depois de fazer os 8 anos de vereador, para me candidatar a Presidente da Junta de Freguesia de Pombal, onde presidi durante 4 anos, ganhando a junta para o PST nessa altura. Depois regressei no ano de 2005 para o lugar de vice-presidente. Nesse mandato, na Junta de Freguesia, tive também como adjunto o Governador Civil de Leiria, o último, aliás, o Governador Civil do PSD de Leiria, o Dr. António José Leitão. Depois regresso como vice-presidente, que fiz entre 2005 e 2013 e depois desde 2013 até agora como presidente de Câmara. Porque eu acho que os sonhos de criança, eu acho que nós nunca os conseguimos verdadeiramente atingir, não é? Portanto, eu quando era pequeno havia 2 coisas que eu gostava muito. Era de ser calceteiro, para aprender a fazer as calçadas portuguesas, e se calhar tinha sido uma bela carreira, porque percebemos que hoje em dia não são tão perfeitas como já foram.
Ou ser astronauta, que é uma coisa que, de facto, com a experiência chinesa de ontem, percebemos que é uma coisa que ainda hoje pode ser perigosa. E, portanto, são sempre aquelas coisas que ficam no nosso imaginário. Eu acho que, confesso que não tenho assim nenhum sonho particular. Olha, casei com a mulher que queria e que também me quis, que é uma coisa sempre boa, não é? Porque pode nem sempre acontecer. Isso é uma coisa sempre simpática. Tenho exercido as funções que me preparei para poder cumprir e, portanto, filo até ao momento em que achava que o devia fazer e, portanto, e saí, pese embora pudesse continuar, saí porque entendia que esse tempo tinha chegado ao fim. Quero ir fazer outras coisas. Repara, acho que há muita música boa para ouvir, muitos livros belíssimos para ler e coisas para descobrir. Ainda esta manhã falava aqui com os vereadores, precisamente sobre uma das coisas que tinha lido este fim de semana e que achava que era uma coisa que nos despertava para coisas que nem sempre nós nos lembramos delas. E repara, olha, e principalmente ir procurando ter uma vida espiritual e de proximidade a Deus cada vez mais intensa. Isso é uma coisa que me preenche e que eu gosto muito. Bem, o trabalho é essencial. Gosto imenso de trabalhar, realizo muito a trabalhar e, portanto, é muito difícil apanharem-me a não fazer alguma coisa. Eu sei que os homens têm essa capacidade que as mulheres nem sempre acreditam, que é não pensarmos em nada e não estarmos a querer fazer coisa nenhuma. Mas de facto, às vezes, isso para mim é uma coisa muito pouco frequente de acontecer. E, portanto, acho que esse é um valor que me guia bastante, o trabalho. Depois, como tenho 28 anos de vida pública, o exemplo me compromete as minhas obrigações, que não é propriamente me desfazer do trabalho, mas o trabalho pode ser bem feito e mal feito. E, portanto, eu procuro fazer o meu trabalho bem feito e felizmente, julgo que é isso que tem acontecido, independentemente da opinião das pessoas, evidentemente, mas o município de Pombal hoje, quando é avaliado num conjunto de indicadores comparativos com outros territórios portugueses, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da sustentabilidade, à porta da Câmara tem aquele painel que mostra bem o município mais sustentável de Portugal do ano 2020, aquilo que é, por exemplo, a política tributária e o peso que tem junto aos cidadãos e, portanto, fazemos mais com menos, sendo que os cidadãos são tão sobrecarregados, quanto menos forem, mais agradecerão e, portanto, isso é considerado, julgo eu, sob o ponto de vista daquilo que é o custo que a administração pública tem, o trabalho que consegue oferecer, a relação com as empresas, por exemplo, e a confiança que deve ser gerada para que quem, de facto, também é promotor de desenvolvimento e um fator dessa promoção, sinta que as entidades administrativas não são nem obstáculos, nem são dificuldades que têm que ser vencidas, nem que têm opiniões contrárias a esse trabalho, e, portanto, fazer esse trabalho bem desenvolvido. E repare, depois, uma questão de lealdade aos valores que tenho seguido, e, portanto, eu sou social-democrata por convicção, sou cristão, sou português. Acho que o país precisa também de pessoas que não se envergonhem da sua história, mesmo que pensem que há motivos menos bons. E hoje é triste, e percebemos a necessidade do Sr. Presidente da República de fazer o discurso que fez no 25 de Abril, porque, de facto, pela cabeça de algumas pessoas hoje em dia, se calhar alguns dos familiares que têm em suas casas por terem feito coisas menos dignas, que também deviam ser eliminados da história das respectivas famílias. Não é? Se for igual para o país, deve ser igual para as pessoas. E as coisas não são assim. E, portanto, acho que precisamos, às vezes, também ter aqui os pés um bocadinho na terra e olhar para trás e perceber as milhentas coisas boas que fizemos. Mas também é aquilo que nos ajuda a perceber que há caminhos melhores que devemos seguir e, portanto, o estudo também é uma coisa que me entusiasma. Porquê? Porque eu acho que isso nos pode ajudar muito para servir os outros. E, repare, exatamente, é o que eu tenho feito e quero continuar a fazer, é continuar a servir os outros. Acho, todos nós o fazemos, todos nós estamos aqui, vocês estão a trabalhar, aquilo que sentem de facto é que todos os dias se levantam para ajudar os outros a fazerem qualquer coisa de melhor ou resolverem problemas que todos possam ter.
Quem é que não faz isto? Do padeiro ao professor, do juiz ao médico, do cantoneiro de limpeza ao comerciante, toda a gente faz isso. Portanto, é uma vida de comunhão, de partilha, de esforço para facilitarmos a vida uns aos outros. Bem, eu procuro não desequilibrar a minha função de presidente, dedicando tempo a muitas atividades associativas e, ao mesmo tempo, podendo também, porque pode sempre haver essa percepção, aos olhos de outras instituições, parecer que há aqui algum desequilíbrio por ter uma preferência num sentido ou noutro. E, portanto, como sabem, o Presidente da Câmara ou os membros eleitos da Câmara não podem participar em assuntos que digam respeito às atividades onde estão envolvidas, mas eu sempre fui cultivando essa vida associativa. Eu tive responsabilidade, porque era Presidente da Direção da Associação de Estudantes de Pombal, quando se tratou da legalização da Associação de Estudantes em 1987, 88. Eu lembro que no regime jurídico de então era a Lei 1/87, que regulava os termos em que as associações de estudantes deviam ser tratadas e deviam ser constituídas, porque era uma situação, uma grande luta da altura do movimento associativo juvenil. Porquê? Porque eram associações constituídas por menores de 18 anos, que era um assunto que precisava ter um tratamento jurídico específico e que não tinha, que na altura se resolveu e, portanto, aí tivesse papel, não que o movimento já não existisse, porque já existia, mas não tinha o formalismo que a lei veio mais tarde a impor e, portanto, estive nesse processo enquanto Presidente da Associação de Estudantes. E a partir daí nunca mais parei. E, portanto, olha, em Pombal estive associado à fundação da Associação de Promoção de Hábitos de Vida Saudável, a optar, que acabou por ser a forma jurídica que se encontrou para dar continuidade ao projeto de vida, que era um projeto promovido pelo Estado português de promoção de hábitos de vida saudável, mas acima de tudo combate à toxicodependência, um problema gravíssimo nos anos 90. Depois, mais tarde, com a criação, também como sócio fundador de uma Associação de Defesa do Ambiente, a Aurora, que agora tem estado um bocadinho mais apagada, mas que é a primeira ação de defesa do ambiente de Pombal, isto também nos anos 90, e depois, nos anos já 2000, como fundador e sócio número 1, que ainda sou, da Associação de Produtores Florestais de Pombal, que tem já uma atividade muito significativa, muitos postos de trabalho e que tem um trabalho relevante. Aliás, repare, um trabalho relevante que também não será, com certeza, terá contribuído de certeza absoluta para aquilo que foi a notícia desta semana, relativamente àquilo que Pombal ser o território do país que mais pedidos de limpezas de floresta e de queimas e queimadas fazia em todo o contexto nacional, com mais 2.000 pedidos do que estava em segundo lugar. E, portanto, mostra bem não só a sensibilidade, mas o trabalho que se fez para que essa sensibilidade se transferisse para estas pessoas e que noutros pontos do país não exista tanta. Não é que o problema não seja o mesmo, há de ser outro. Mas nos últimos anos tenho sido membro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal. Aliás, deixei de ser na passada sexta-feira, porque já não integrei os órgãos sociais e, portanto, fui vice-presidente até sexta-feira passada e mantenho a minha ligação à Santa Casa da Misericórdia de Pombal como secretário da mesa administrativa já há uma década, talvez. E, portanto, tem sido um trabalho diverso, espalhado por várias destas entidades, e enquanto Presidente de Câmara, também como promotor de uma associação que tem um trabalho muito significativo, e estamos em maio, estamos no mês de Maria, de Nossa Senhora, das Romarias a Fátima, já percebemos os movimentos que vamos tendo na estrada, e, portanto, com a criação da Associação dos Caminhos de Fátima, que congrega os municípios todos de Orém até Gaia, para tirarmos os peregrinos da Estrada Nacional número 1 num trabalho enorme, sob o ponto de vista de conjugação de vontades políticas, de aprovação, de articulação com o Tribunal de Contas, da criação dos orçamentos, dos órgãos sociais, mas, acima de tudo, do financiamento comunitário, da articulação com as autoridades portuguesas e com trabalhos na via pública, de sinalética, de sinalização, de criação de percursos alternativos, de todo o processo de apoio e agora de promoção e desenvolvimento, que será retomado muito breve, 3 precisamente, para termos aqui uma resposta para as apresentações de 2021. E, portanto, foi um trabalho que já começámos há alguns anos. Queríamos que em 2017 tivesse já um nível de desenvolvimento maior, porque tínhamos o centenário e a vinda do Santo Padre. Não foi possível nessa altura, mas tem sido um trabalho muito importante com todos os municípios, com a Conferência Episcopal, com muitos dos bispos, com as câmaras municipais, com as assembleias, e, portanto, tem sido um trabalho também de campo associativo, mais cêntrico, digamos assim, daquilo que é tradicionalmente a parte associativa que os municípios desenvolvem.
Para mim, ser português significa ter uma responsabilidade na história do mundo e no papel que há centenas de anos temos vindo a fazer, relevantíssimo, e que hoje percebemos que continuamos a ter portugueses em praticamente todos os locais onde existem pessoas a quererem fazer a sua vida, a nunca se esquecerem da nossa cultura e o que isso lhes dá de identidade e de pertença a uma comunidade que é dos Estados-nações mais velhos do mundo e com as responsabilidades naquilo que foi também a forma com que o mundo se fez e se desenvolveu nos últimos 500 anos. E isso, mais do que um saudosismo do que possa ter sido, acho que é uma responsabilidade para o futuro por exemplo, e não é em vão que hoje temos, por exemplo, o Sr. Ministro da Defesa a receber o seu homólogo moçambicano para pensarem, por exemplo, na melhor forma de cooperação naquilo que é um trabalho que tem que ser feito na educação, por exemplo, e na defesa dos moçambicanos, no que acontece em Cabo Delgado. E, portanto, uma presença de uma responsabilidade, sendo um país pequeno, a alma não é nada pequena. Considero-me patriota e acho que a maior parte dos portugueses são patriotas. É evidente que às vezes há pessoas que gostam de confundir esse patriotismo com um conjunto de conceitos que prevaleceram em Portugal até ao 25 de Abril. Eu já havia patriotas antes de 1928 e continua a haver patriotas em 1974. E ser patriota é, independentemente daquilo que o país possa, da forma como o país possa estar, da forma como que ele seja dirigido, do esforço que cada um faça, que é a nossa casa, é onde nós nos sentimos bem, com as características peculiares que tem, que são irrepetíveis noutra parte do nosso planeta e que são um conjunto de valores que nós acabamos por reconhecer que são aqueles que nos dão uma identidade e uma pertença que não nos deixam com um sentimento de solidão e de perdidos num território ou numa imensidão de gente onde esses valores possam ser tão partilhados e reconhecidos. E isso é simpático. Hoje o que acaba por acontecer um bocadinho por todos os países, mas acho que no caso português é uma coisa que nos diz muito e, portanto, as pessoas são preocupadas com os próximos, com o caminho que o país tem e com aquilo que querem deixar e, portanto, acho que todos nós temos um bocadinho desse patriotismo. Eu acompanho diariamente um conjunto de testemunhos que são dados por os portugueses no mundo, feita pela Rádio Pública Portuguesa. Às 8 menos 10, 8 menos um quarto. E, portanto, temos uma noção diária, há centenas de edições, daquilo que é esse trabalho de saída, de surpresa, de aculturação, de integração e depois de resistência, mas também de marcação de muitas destas particularidades que nos definem. E principalmente da aceitação, porque aquilo que ouço é sempre, pese embora essas diferenças originais, existe essa capacidade de muitíssimo respeito pelo país por onde vamos, sem nunca pôr em causa aquilo que nós somos. E isso é feito de uma forma muito particular pelos portugueses, porque sempre o conseguiram fazer, continuam a saber fazê-lo. Em tempos onde as coisas podem ser genericamente mais iguais, o mundo se calhar nunca foi tão igual como hoje no que diz respeito a um conjunto de informações, de comportamentos, da música que se ouve, da forma como que as pessoas se vestem, da forma como que as pessoas pensam e, portanto, todas essas diferenças, mas nós conseguimos sempre levar um bocadinho das nossas terras, do nosso país, de forma orgulhosa, saudavelmente orgulhosa e muito sentida para todos esses locais. Isso acho que é uma coisa muito simpática, porque faz com que as pessoas, de facto, mesmo sabendo que às vezes é o próprio país que as empurra para irem para outros locais, que as pessoas quando vão com essa expectativa, não se esquecendo que, apesar de tudo, saíram de sua casa e à sua casa querem regressar. E isso é uma coisa que na maior parte dos casos acontece, é uma coisa muito positiva. E isso, evidentemente, é de um enorme amor ao nosso país.
de uma grande devoção e, portanto, as pessoas todas que o fazem de uma forma muito equilibrada e até alegre, de facto merecem daqui um reconhecimento e uma saudação muito particular, porque acabam por garantir Portugal vivo e divulgado nos 4 cantos do mundo de uma forma muito positiva, e mesmo sabendo que às vezes as pessoas saem de cá em condição que não é nada fácil, nem augurava nada de bom, mas de todo modo percebem que é a nossa casa e, portanto, será sempre o sítio que nos acolherá em qualquer circunstância.